Vem pra cá aqui. Ó, amor, você tem que juntar. Juntou? Antes de ler, eu queria... Primeiro, boa noite, né? Antes da gente ler o... Amém. Antes da gente ler o café Conecta com Deus Pai, eu queria falar com vocês algo muito importante que Deus tocou no meu coração, né? A gente se reúne aqui todas as segundas-feiras e tem sido algo bem desafiador, né? Essa semana em específico eu estive em oração, né? Queria agradecer, né, a minha mãe, ao meu irmão, a nossa dirigente de célula, né, a pastora, né, Bianca, a irmã Eliane, a irmã Gel, né, e tantos outros irmãos de célula que vêm orando, né, vêm falando o quanto tem sido edificante essas reuniões nossas aqui. Mas eu queria dizer para vocês algo assim que não é fácil, é muito desafiador, porque essa reunião aqui não é para me engrandecer, não é para engrandecer o Júnior, é para engrandecer a palavra do Senhor que tem colocado em nosso coração. Mas assim, queria dividir com vocês porque não é fácil. Estar aqui em live, ao vivo, não tem sido fácil. A gente tem lutas, batalhas, dores. E até me pegou essa semana até bem conflitante, né? Porque a gente é carne. Eu falei assim, meu Deus, não quero mais fazer essas lives. Porque, embora quando começou, aí a gente como carne, como pecador, pensa assim, meu Deus, por que tantas perseguições após a gente tá aqui levando a palavra do Senhor, a gente tá se reunindo, né, em comunhão com Deus. E a gente veio até falando sobre isso hoje, né? Lembra que a gente tava falando sobre isso? Falando-se que o quanto é desafiador. E a gente lembra de pessoas tão importantes, cristãs, que passam por dores, por desafios, né? Como o testemunho da Cassiane, com a filha, a Exla, que perdeu o filho, e foram 2 filhos, né, que você falou? Um morreu, né? O outro... Né? E outra, ela vem enfrentando desafios. E assim, o quanto é desafiador. Tantos cristãos, gente do mundo cristão mesmo, que enfrenta desafios. Não é fácil. Então eu falei assim, Ju, né, ele também que está há tanto tempo na igreja, né, amor? Eu falei assim, Ju, por que isso? Por que o servo do Senhor, ele é tão perseguido para que desista, né, no meio do propósito, né? E falando com alguns amigos, outros falam assim, não, prossegue, porque esse é o propósito que Deus colocou no teu coração. Outros falaram, não desiste, você se expõe, está em evidência. E eu fui pro joelho, né, porque a gente é carne, né? Eu ali fui pro meu quartinho, e eu e Deus, e o Senhor, coloca no meu coração se é isso que o Senhor quer mesmo, né? Qual é o teu propósito? E só vem a palavra de Deus assim, continua, é o que eu quero, não é o que você quer. Eu vou te capacitar, eu vou te preparar, mas esse é o caminho. Os desafios vêm, as lutas vêm, mas eu sou contigo. Tu és minha filha, fui eu que te coloquei aqui. Então, seja obediente. Então, eis-me aqui novamente. Não vou desistir. Não é fácil. Como eu falei, a gente enfrenta lutas, perseguições, mas com um diferencial. O Senhor está conosco. É Ele que guia nossas vidas. E se estamos aqui hoje, é porque Ele tem algo grandioso e vem preparando algo tremendo
as nossas vidas. Então, estamos aqui mais uma noite reunidos no propósito, porque só um é engrandecido e exaltado, é o nome do Senhor Jesus. E vamos dar continuidade essa noite. Boa noite. Amém. Amém? Amém. Então, boa noite a todo mundo aí que entrou, aqueles que vão assistir depois, né, depois que a live, que a gente finaliza ela, então fica gravado e as pessoas entram e acabam assistindo depois. Meu lindo, entrou também meu irmão. A gente está segurando um pouquinho para o pessoal entrar e a gente já dá início. Então o importante é entender isso. Quando Deus coloca um propósito no nosso coração, Ele não diz que vão ser só flores, né? Ele não diz que vai ser só coisas boas. Não, tem perseguições, vem pessoas com inveja, vem pessoas com palavras negativas, outros vêm com palavras positivas e tentam, né, fortalecer. O importante é que aquilo que Deus colocou no nosso coração é algo que veio dele. Se veio dele, ele vai dar continuidade. Se não for dele, acaba, né? Mas se é dele, se é a verdade dele, se é aquilo que ele quer, vai continuar, e que pessoas possam ser alcançadas e que as palavras que venham a ser faladas nessa live e em todas as outras sejam sempre guiadas por Deus, que seja a vontade dele, que seja ele nos usando, porque na verdade nós somos só instrumentos, né? Não temos nada para oferecer, mas o que temos a fazer é sermos bocas de Deus aqui nessa live, e é o que a gente pede. Senhor, fala através de nós, usa-nos conforme a tua vontade, e que o teu nome, o nome de Jesus, seja edificado, né, e seja exaltado. Amém? A Ele toda a honra e toda a glória. Então hoje vamos começar então, né? A gente começa como normal, a gente lê a palavra do dia, que é do devocional do Café com Deus Pai. E hoje, dia 21 de abril, ele fala sobre ressignifique seu passado. Ressignifique seu passado, na verdade. Ressignifique seu passado. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Não há cura para a alma sem um encontro verdadeiro com Cristo. Nele, todas as nossas mazelas e traumas são sarados e recebemos uma vida nova. Aquele que está em Cristo é de fato uma nova criatura, pois seu antigo modo de viver não faz mais sentido. E tentar viver da mesma maneira após ter um encontro real com Jesus é remendar uma roupa velha com um tecido novo. Não dará certo e a roupa se rasgará. Eu observo com grande frequência pessoas que de alguma forma sofreram traumas por situações que elas mesmas buscaram, mas também em consequência de escolhas de outras. Mas como assim? Você pode se perguntar. Mas é simples. Meu pai fez minha mãe sofrer durante todo o seu casamento. Essa foi a escolha dele, permanecer no álcool, e consequentemente prejudicou toda a nossa família. Mas para minha mãe, minhas irmãs e eu, foram as decisões dele que repercutiram na nossa vida, com consequências terríveis, em forma de dores e dificuldades. Isso, porém, não pode ser uma desculpa que nos paralisa e prende ao passado, tentando buscar culpados. Creio que essas coisas podem acabar fazendo parte da nossa jornada de vida. Mesmo indesejavelmente, erramos e acertamos na caminhada, assim como pessoas erram e acertam conosco. Todos fazemos escolhas e, na verdade, existem pessoas machucadas, até mesmo em lares bem estruturados. Sim. Convido você a erguer a cabeça, mudar o foco, ser resiliente, olhar para Jesus e não se vitimizar, mesmo tendo muitos motivos, assim como eu tinha. Entenda
que reconhecer as suas feridas e decidir ser curado por Jesus o levará a viver uma nova vida, onde ele mudará o curso de sua história para sempre. Deus deseja libertá-los das más lembranças dos dias passados e ressignificar o seu presente, porque ele tem grandes coisas a fazer em você e através de você. Você é filho. Ressignifique seu passado de dores e perdas e siga rumo a uma nova vida. Amém. Amém. Amém, que forte. Eu acho que no texto, uma das palavras fortes que ele fala aqui, e que é muito verdade, é que você não consegue remendar uma roupa velha com pedaços, de tecidos novos, porque no futuro ela vai se rasgar. Então eu entendo que o passado que foi vivido, ele serve como aprendizado, ele serve como estímulo para uma nova vida. Vocês estão ouvindo latida porque começar a participar. Dora e Tó, toda vez eles participam da live, então eles sempre dão uma participação especial deles. Então, como eu estava falando, então o que você viveu, ele vai te ajudar como um trampolim para uma vida nova, para viver coisas novas de Deus. Mas o principal é que você tem que esquecer esse passado. Você tem que soltar a mão do passado para que você possa viver tudo isso. Você não vai conseguir costurar coisas novas, tecidos novos, vida nova, experiências novas num tecido antigo, velho, passado, uma vida passada. Quando Deus ele nos chama para essa nova vida, essa nova vida com Ele, Ele fala, as velhas coisas já se foram, eis que tudo novo se fez. E ser essa nova criatura é viver o novo de Deus, é viver o novo de Deus. E você só vai viver o novo de Deus se você tiver esse pensamento de que o passado já passou. E você tem que ressignificar esse seu passado. E é ressignificar você deixar o que foi vivido e viver o novo de Deus, as coisas novas do Senhor. Lembrando que todo o passado foi um aprendizado, É um aprendizado. Não que a gente deixe laços de amor, pessoas que a gente ama, não, mas acreditando, olhando para o Senhor. Hoje vi alguém dizer que vive por viver, está cansado. Meu irmão está falando, gente, que lindo. Hoje vi alguém falando que vive por viver, está cansado da vida, e a resposta que recebeu foi: a partir de hoje, viva para Cristo. Nós precisamos viver para Ele. Amém. 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 Precisamos. Eu estive, viu, meu irmão, nessa situação aí, vivendo por viver. Eu estive em momentos do meu corpo, estar com a pele arrancada, assim, é uma dor na alma tão grande que a gente não sabe explicar. Deus, o Senhor Jesus, Ele nos ama tanto que Ele coloca anjos do Senhor nas nossas vidas, como meu marido, como meu irmão, como a minha sócia que está aí também, pessoas, minha mãe, meu pai, minha tia, prima, amigos, Mas a gente, quando tá vazio, quando senti isso na pele, faltava algo. O que faltava? Faltava olhar para Jesus. Eu estou nessa situação, mas sei que Deus vai mudar isso. Vai mudar, minha irmã, em nome de Jesus. Deus vai mudar a tua vida. Não é à toa que você está aqui hoje, não, Tâmara. Não é, olha, Deus, todos que estamos aqui hoje reunidos nesse propósito de amor, de vivências,
de falar para vocês as nossas experiências. Gente, eu tô aqui. Oh, que linda. Nós te amamos. A gente tá aqui hoje, pessoas lindas aqui hoje, reunidos aqui, em nome de Jesus, né? Para exaltar o nome do Senhor. E eu falei na minha primeira live, junto aqui com meu esposo, eu falei, a gente não sabe o propósito aqui, mas a gente segue firme. E não é à toa que você está aqui hoje. A gente está aqui hoje falando vivências, mas falando o quanto Deus, Ele é tão misericordioso. Ele é um Pai tão amoroso que Ele não perde um filho seu de vista. Que Ele olhou para mim. Eu não queria sair da cama. Eu tive momentos que eu não queria... Eu não tinha força para botar os pés no chão. Te amo. Amém. E chegaram tantas pessoas tentando me levantar, sabe? Aquele amor, aquele acolhimento. E quem me levanta todos os dias é o Senhor. Quando eu olhei, Senhor, eu não tenho força, mas eu tenho fé. Tu és o meu Pai. Senhor, levanta a minha mão. Eu não posso, Senhor, mas o Senhor pode. E Ele me levantou. E Ele me levanta todos os dias. E eu quero dizer para você que está aí do outro lado, que Deus é contigo. Que essa dor vai passar. Que muitas vezes a gente passa por caminhos escuros, caminhos de dores, para estar justamente aqui falando, sendo boca do Senhor na terra, dizendo o quanto Ele é amor, o quanto Ele pode transformar vidas. Eu tenho muitos e muitos milagres ainda, mas eu creio que o Senhor, Ele vem preparando encontros lindos para a minha vida. Né, meu irmão que está aí do outro lado? Eu creio. Ai, gente, desculpa hoje eu tô emocionada. Desculpa. Ô, Tâmara, até eu vi o seu texto e eu acredito que o próprio Herminho, né, nosso irmão Herminho, ele já acabou até te dando uma resposta também. Ele recebeu uma pessoa que falou para ele que hoje que não tinha mais razão para viver, né, e o que ia fazer, e ele falou: viva para Cristo, né? O Senhor, Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, você nele vai encontrar caminho, e em Jesus Cristo você vai encontrar verdade, e em Jesus Cristo você vai encontrar vida. E essa vida é uma vida em abundância. Então, nada do que você possa estar passando, eu estou te falando com toda a convicção, não existe nada que você possa estar passando que Jesus não possa mudar. Ele transforma todas as coisas. O milagre de Deus, ele é para todos nós, filhos. O Senhor, Ele não escolheu alguns para ter milagre e outros não. Ele colocou a bênção dele para todos os seus filhos. E Ele fala assim, a palavra do Senhor, Ele fala assim: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor Jesus. E Ele fala assim: e farei mudar a tua sorte. Amém. Então busque o Senhor, porque Ele vai fazer mudar a tua sorte. Ele vai mudar tudo na tua vida. E você vai ser uma pessoa de bênção, onde Ele vai te usar para outras pessoas. E ela é uma pessoa que foi usada por Deus, e hoje ela pode contar testemunho da bênção que Deus fez na vida dela. E Ele vai fazer a mesma coisa na sua vida. Então não desista, não tenha medo, mas siga o caminho que é verdade e vida. E o caminho é Jesus. Só Ele. Só Jesus, Ele vem. Só Jesus, Ele te tira daquela dor. Ele te tira do estado que você está hoje. Mas esse teu hoje não define o teu amanhã. Você é filha do Senhor. Olha que palavra linda e abençoada meu irmão colocou. Amém, meu amor. Esta live é direcionada. É direcionada. Deus não nos perde de vista, Tâmara. A prova de amor que você já recebeu foi o sangue de Jesus
derramado na cruz do Calvário por você e por todos nós. Creia tão somente. Tão somente. Jesus é contigo, é com os teus. E muitas vezes a gente, por ser carne, é imediatista. Muitas vezes a gente carrega culpas que pesam, que levam a gente por caminhos que a gente acha que não tem cura, que não tem fim. Mas quando a gente entrega verdadeiramente o nosso coração, a nossa vida, diz assim, Senhor, eu me arrependo. Porque aqui, como foi falado hoje, no devocional, a gente também procura, né? Eu não vou falar aqui, nossa, eu procurei várias coisas também. Eu fui criada dentro da igreja, né? Meu testemunho é muito grande. Eu falei que não é aqui na live que eu... Obrigada a vocês por tirarem o tempo para dar a palavra de Deus. Amém. Mas é isso, Tamara, que você colocou, a Tamara colocou, obrigado a vocês por tirarem um tempo para dar uma palavra de consolo, né, e fé às pessoas. Isso foi algo que foi colocado no coração de Ila. Ila sentiu no coração é exatamente isso, porque nós não somos pastores, nós não somos teólogos, nós somos dois pecadores, assim como todos, né? Mas que amam a Jesus e que têm a intenção e pede a Deus que sejamos usados, que o Senhor possa nos usar. Nós queremos ser boca. E saiba que sofremos as aflições que você talvez esteja passando, que tantas pessoas passam, aflições, problemas. Todo dia a gente tem problema no trabalho, a gente tem problema no nosso casamento, a gente tem problema com os nossos filhos, a gente tem vários problemas. Mas Deus colocou no nosso coração e que a gente enfrente os problemas com amor, né? Entregando o nosso melhor. Qual é o nosso melhor? Jesus. E eu tenho certeza que os mau espírito, né? Os espíritos maus, as potestades, os principados, se envergonham e se afastam. Porque a palavra do Senhor fala assim: onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei presente. E eu creio que o Senhor está aqui hoje. O Senhor está presente aqui nesse lugar, conosco. A palavra do Senhor, que é Deus conosco, Ele está aqui conosco. E esse ambiente, esse espírito, né, esse ambiente iluminado por Deus, é para o nosso agradecimento. Então, você me ajuda, eu te ajudo, Ila me ajuda e a gente se ajuda, né? E nessa comunhão com Deus, um milagre acontece, né? A gente recebe respostas, nosso coração se alegra na presença de Deus. Saiba que é Deus falando, é sempre Deus. A Ele seja dada a honra e a glória. Amém. Viu? Vai falar, não. E... Não, até interessante, você estava falando, que eu queria que você continuasse. Você falou, quando a gente começa a pensar, assim, quando a gente pensa na nova vida, não é que a gente esquece o passado, né? Tem pessoas que estão no nosso passado, que vivem conosco, que a gente não tem que esquecer dela, né? Isso que você está falando. Não, jamais. Que a gente ama e são laços eternos, mas que Deus prepara outras situações, encontros na presença dEle, onde Ele habita, né? Porque lugares onde o Senhor não habita não são lugares prósperos, não são lugares de amor. Então, muitas vezes, a gente faz escolhas nas nossas vidas e às vezes a gente é um filho desobediente, né? Não pergunta, Senhor, é da tua vontade? Hoje eu tenho feito isso na minha vida. As decisões que eu venho tomando, e às vezes acontece de que, eu vou fazer. Aí no impulso, depois o Espírito Santo, ele inquieta. E Joyce colocou, é em Cristo que encontramos propósito, esperança e a verdadeira razão de existir. Amém. Sem Ele somos como um barco à deriva, sem direção e sem rumo. Amém, Joyce. É isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Sem Deus a gente não é nada. Nada, 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 nada.
É só Ele nas nossas vidas, é Ele que nos levanta todos os dias, é Ele que nos fortalece, né? E o que eu estava terminando aqui de falar é que as escolhas, né, que a gente faz, e muitas vezes por impulso, não perguntar, mas quando a gente está entregue ao Senhor, o Espírito Santo ele começa a incomodar, começa a me incomodar. Isso não foi certo. Senhor, me perdoa, meu Pai. É o que o Senhor quer para minha vida, coloca no meu coração. Muitas vezes eu vou fazer algo e digo, Senhor, é da tua vontade, me dá um sinal, fala comigo, Paizinho. E acontecem coisas, né? Deus vem falando, se a gente estiver atento, olhando para frente, olhando para o Senhor, a gente tem essas respostas. Possamos sempre lembrar que Jesus somos fortalecidos e capacitados para viver uma vida plena e com significado. Amém. Amém. E é isso mesmo. É olhar para Ele, né? É entregar. Muitas vezes eu disse, meu Deus, é o que o Senhor quer para a minha vida? Então me tira o que eu não consigo. Paizinho, eis-me aqui, né? Humildemente eu te peço, Pai. O que eu não consegui, me lapida. Lapida essa pedra. Transforma, tira, sacode. Mas eu quero viver para Ti. Que olhe que é desafio, viu? A gente é tentado. Mas depois que a gente experimenta desse amor, que aqui dentro, mesmo com dores, com desafios, com lutas, na presença dele, guiada no amor dele, é diferente. Né, Ju? Eu queria falar com vocês, ele está aqui vendo a palavra, mas também Deus tocou meu coração, que eu queria ler uma passagem. Por coincidência, até na igreja ontem, estava na igreja ontem, não é por coincidência não, né? Porque nada é por coincidência, né? É o Senhor que está agindo, é o Espírito Santo. E fala da passagem do filho pródigo. Eu queria ler aqui para vocês Lucas 15, quem tiver a Bíblia, Lucas 15, do versículo 22, que é a volta para o Pai. Como o Pai, como Jesus, ele é tão lindo, ele é um Pai tão amado, tão misericordioso, que mesmo que a gente seja um filho desobediente, vá por caminhos errados, faça escolhas sem perguntar ao afar, muitas vezes agir por impulso, mas ele é um Pai tão lindo, nos ama tanto, que a gente é obra do Senhor, que ele é um Pai amoroso. Pode ler aqui pra gente? Que ele nos recebe com tanto amor. Vejam que passagem linda. Essa aqui, Lucas 15, a partir do versículo 22. Fala: o pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém. E foi assim que eu me senti, né, por alguns momentos. Uma filha desobediente, uma filha que conhecia o amor, o caminho, a verdade. E muitas vezes o homem é fruto do meio, né? Como eu estava falando antes, eu conheci a palavra de Deus desde os 11 anos de idade. Depois eu casei, segui, né, outros costumes, outras vivências, e a gente vai se afastando do amor verdadeiro, do Pai, da nossa essência. Mas o Pai, que não desiste do Filho, ele vai lá, né, e resgata. Quantas vezes eu cheguei para o meu irmão que está aí também, disse, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, outro, vai ser assim, vai ser assim. E ele me olhava,
dizia, Deus não quer isso, Deus quer assim, assim, assim. Eu disse, não, mas eu sei. É assim, ó, que faz assim, né? E pra ele deve estar dando risada. Não, mas não é assim não. Vamos fazer assim. E Deus, Ele me deu um dom tão lindo, que eu queria compartilhar com vocês. Eu tenho um testemunho lindo para compartilhar com vocês, mas é lá na frente, que é muito longo. Mas Deus, ele é tão lindo que nesse momento que eu estava afastada do nosso amor verdadeiro, que é o nosso paizinho, eu comecei, né, a cantar músicas do mundo, né? Aí Deus, quando Ele tem um propósito para as nossas vidas, Ele fala. E aí eu assistindo aqui no YouTube, Cassiane, numa entrevista, né, com a Karina Backer, acho que é Becker. E aí ela falou assim, e muitas vezes eu cantava, né, estava afastada, bebendo, aquele vazio, né, aquela tristeza, e muitas músicas que me levam para a tristeza, para a depressão. E ela falou assim, você tem que ter muito cuidado, na entrevista dela, com o que você canta, com o que você tá ali buscando, que toda a música ela atrai um espírito. Qual o espírito que você atrai para você, né? Qual o espírito que você está atraindo para sua casa, para sua vida, no carro, nos lugares que você tá? E aquilo me pegou, porque todas as músicas, eu comecei a pensar que eu cantava, eram só músicas da tristeza, depressão, eu tô triste, tô sentada à beira não sei de quê. Aí eu falei, não é isso que eu quero não. Mas assim, Senhor, vai tirando, eu não posso. Eu tô num lugar, o pessoal canta, porque, né, o inimigo é muito sujo, né? E canta, faz isso, vai, aquilo aí. E começou a eu ficar incomodada, inquieta. E aí eu falei assim, Senhor, por quê? Pra que esse dom? E Ele colocou no meu coração, é pra mim. Esse dom não é seu. Você vai cantar para levar a palavra de Deus. Você vai para edificar. E hoje eu venho... tu já percebeu, amor, isso? Que eu venho diminuindo e Deus vem trabalhando da forma dele. O trabalho dele é tão lindo que as coisas vão acontecendo e você nem percebe. Eu acho que quem está ao lado, quem convive, deve olhar e dizer assim, é verdade. Você já percebeu? Mas é verdade mesmo, Deus vai mudando, e até os gostos, muda o gosto, muda, né, as vontades, e as pessoas que estão ao nosso redor às vezes falam isso, né? Eu não estou vendo que você não está mais cantando, claro que é assim. A gente também não está dizendo que é errado cantar não, tá, minha gente? Por favor. Cantem, é bom cantar, tem tanta música bonita, só existe músicas divinas e músicas bonitas, gospel não. Às vezes até música gospel que não é, que de espiritual não tem nada. Então, mas eu tô falando das vivências, né? Das experiências. Mas Deus, Ele faz isso, Ele vai mudando os condutas, nossos prazeres, né? Condutas, né? Lugares, pessoas. E não que a gente deixa de... né? Mas a gente vai mudando. Quando a gente fala assim, Senhor, eu não consigo, vai lapidando. E aí Deus começa a inquietar, né? E tenho testemunhos para falar para vocês. A gente foi num baile, né? Recentemente esse ano. E eu olhei para Júnior e falei assim, nossa, que vazio. E Deus colocou assim no meu coração, é o último ano, é a última vez que você vem aqui. Eu não quero você aqui. Mas não porque eu sou melhor que ninguém. Mas é Ele que está fazendo essa obra em mim. É Deus que vem modificando porque Ele tem um propósito. Que eu não sei ainda. Eu não sei. Mas Ele sabe. E não sou eu. Então, assim, já teve gente dizer assim, pronto, agora endoidou. Agora é beata. Agora é aquela evangélica. Não. Mas você vai perder. Mas acontece muito. Eu estava vendo até a nossa amiga Simara, né? Simara, ela começou a fazer muitas lives também, assim, falando a palavra. Foi coisa linda, ela falando do livro de Provérbios, né? E aí, ela foi participar de uma gravação, eu vi
ela tinha postado no Instagram, ela foi participar de uma gravação de um DVD de uma cantora. E os amigos ali gravando, encontrando com ela, falaram, lá vem Simara, a pastora, agora que ela quer ser pastora. E ela levou aquilo na brincadeira, eu vi que ela levou na brincadeira. Mas acaba tendo isso, né? As pessoas às vezes começam a ver o que a gente está fazendo, tá querendo ser mais santo que os outros. Tem muito isso. Tá querendo ser pastores agora. E, na verdade não é isso. Na verdade é fazer aquilo que Deus colocou no coração da gente, né? Você tem que ser obediente. É falar que não é remédio. Não tô aqui, eu não tô medicada. Já foi muito. Esse amor que transforma. A gente quer dividir com vocês esse amor que transforma vidas. Que tem lugares, eu quero dividir com vocês experiências minhas. Quantos lugares eu fui e foram horas que a gente estava dando um exemplo de, eu vou dar pessoas que dão festa de 5 horas e depois acabou, né? Gastou aquele dinheiro todo. Depois, né? Então, quantos lugares a gente já foi e saiu depois dali que eu estava doente, o coração dilacerado, e aquele momento de euforia, aquilo ali, aquelas 3 horinhas, 4 horinhas, me faziam esquecer, mas quando eu voltava, eu estava com a mesma dor, o mesmo peso. E depois que passava aquela angústia de não sair, e eu falei assim, não é essa vida, meu Deus, me tira disso, me tira daqui. Depois vem a tristeza e vazio, já se colocou. O vazio. Exatamente, amiga. Essa tristeza, esse vazio. E às vezes depois vem exatamente junto com ressaca, né? E outras dores do corpo, né? E a dor do bolso também, que você vai gastando. E dor no bolso, que você vai gastando. Isso é a verdade. A gente passa. Eu acho que quando seu coração está com muito espaço, né? Você não tem preenchido ele com um correto, com Deus, né? Com Jesus, com a presença do Espírito Santo. Você tenta muita coisa para poder alimentar esse vazio que você está passando. Ressaca moral e espiritual. Moral e espiritual. Né? Você procura coisas para tentar preencher esse vazio. E muitas das vezes o caminho que a gente escolhe é o caminho errado. E eu entendo também que esse caminho que nós escolhemos, ele é permitido por Deus, para que a gente possa ter um aprendizado. Porque eu entendo que o ser humano, ele é estilo Tomé, né? O próprio Tomé, ele tem que passar, ele tem que ver, ele tem que tocar, né? Ele tem que sofrer para entender, aprender e ir para o caminho correto. Então, às vezes, a gente passa por isso, né? Mas o importante é a gente entender que, assim, a água do poço faz voltar a sede, mas a água de Jesus faz jorrar uma fonte de águas vivas. Amém, meu irmão, é isso mesmo. Ele mesmo fala, né, que no dia que você beber dessa água, nunca mais você terá sede. É exatamente, essa água. No dia que você conhece a alegria de estar em Jesus, nunca mais você é triste. E eu não digo tristeza momentânea, não, porque todo mundo passa por aflição, ele fala sobre isso. Mas é a tristeza de saber, a tristeza que não como é que posso dizer assim? Ela é uma tristeza passageira, ela não é aquela tristeza que fica, sabe? Porque o diferente, o oposto de quem está no mundo é que a alegria é passageira. Quando você está em Cristo, é o contrário, é a tristeza que é passageira. É nos momentos difíceis você vai sentir tristeza, mas a maior parte do tempo você vai estar feliz, porque você vai ver a presença de Deus nas ações que ele faz sobre nós. Tem momentos que você vai estar desesperado, isso é a verdade. Tem momentos que você vai estar desesperado, né? No trabalho, financeiramente, a família, né? O seu esposo, com a sua esposa. Momentos que você vai estar desesperado. Mas quando você dobra seus joelhos, quando você leva seu pensamento ao alto, que é Jesus, ao trono da graça, e aí Deus ele recebe a tua oração, e ele muda, porque ele muda a situação,
quando ele muda essa situação, a alegria ela é abundante. Porque ela é em Cristo Jesus. Essa alegria ela é de Cristo. Vem dele, né? Vem dele. Vem do trono de Deus. Vem dessa água que Herminho falou, que você nunca mais vai ter sede. Nunca mais vai ter sede. É essa então, água. E esse Espírito Consolador de Deus, Jesus, ele prometeu pra gente, e esse Espírito ele fala que vive em nós. Eu queria ler para vocês uma passagem que eu estava aqui, olha, procurando ela e Deus colocou aqui. Olha a Tâmara, como a história do filho pródigo. Você acabou de ler essa história, tá, Tâmara? Exatamente, ele experimentou de tudo e demorou a voltar por vergonha. Porém, o Pai é misericórdia e traz o conforto e a verdade que precisamos. Interessante sobre essa história, Tâmara, do filho pródigo, eu vou trazer aqui para vocês. A gente até aprendeu ontem na igreja, eu também não sabia disso. E ele fala assim, naquele tempo, Tâmara, quando alguém saía da presença, né, um judeu, ele saía da presença e ele envergonhava a sua família, se quebrava um jarro. Quando ele voltava assim, na presença, quando ele aparecia na igreja, até tomou um susto. Quando ele aparecia, quando ele voltava, os vizinhos, os parentes, eles quebravam um vaso na frente dessa pessoa, demonstrando a ele, dizendo assim, ó, quebrou o vaso, você não tem mais participação aqui. Você vai ser um excluído, porque você quebrou o vaso. Esse vaso ele não se reconstrói mais. Ela falou, eu vi. Você estava na Igreja Paz ontem, Tâmara, lá do pastor Gabriel? Você viu ontem essa passagem? Não, acho que ela falou de conforto e a verdade que precisamos. Não sei se ela estava... E interessante, até continuando ele falando assim, quando o filho pródigo ele está voltando para casa e o pai de longe o vê, ele corre até o filho, antes que qualquer vizinho... Não, Deus do céu. Tá. Então ele corre até esse filho antes de qualquer vizinho ou qualquer pessoa se aproximar diante do filho e quebrar esse vaso e envergonhar ele na frente de todo mundo. Então, veja esse amor. Ele corre na frente de todos, chega lá e já diz, meu filho, coloque um anel no dedo dele, coloque vestes novas nele, mate um cordeiro, porque nós vamos festejar, porque meu filho que estava morto, ele ressuscitou, ele voltou para casa. Então, e que amor lindo desse pai, né? Que amor lindo. Olha que festa que ele faz para receber esse filho. Uma festa. Né? E essa festa, ela acontece hoje em dia. Né? Quando a gente volta para a casa do Pai, quando a gente volta a ouvir a sua voz, ele está sempre de braço aberto para nós, para recebermos e fazer uma festa, né? E colocar de novo no nosso dedo, né? Trocar as nossas vestes. Ele nos lava, ele cura as nossas feridas, né? Ele trata. E ele fala assim, você é meu filho. Você é meu filho e você nunca vai deixar de ser filho. Lembrem-se sempre disso. Jesus, quando veio, ele veio resgatar a sua igreja. Ele veio cumprir as leis que nenhum de nós podíamos cumprir, né? Então ele pagou a nossa dívida e ele nos resgatou para ele. Então ele fala exatamente isso, que ninguém poderá mais nos afastar das mãos de Cristo. Ninguém mais poderá nos afastar do amor de Cristo. Desse amor verdadeiro, né? Verdadeiro, fiel e que é eterno. Então a gente vai passar por tribulações, por momentos difíceis, mas todos os momentos que a gente tiver, é só a gente levantar a mão, suplicar ao nosso Deus, orar a Ele, clamar a Ele, que Ele vai lá, como Ele fez com Pedro, né, no barquinho, vai lá sobre as águas, né, pega na mão dele, levanta, traz de novo ao barco, porque Ele diz que eu sou teu pai, você sempre será meu filho, e eu nunca vou te abandonar. E na passagem, na palavra do Senhor aqui, no livro de João, no capítulo 14, versículo 15, ele fala assim, algo muito especial. Eu vou ler aqui para vocês. Ele fala assim, ó, se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre.
Aí ele fala, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Amém. Então esse Espírito da verdade, que é o Espírito Consolador de Deus, Espírito Santo, ele vive em nós. E ele está conosco em todo momento. Às vezes nós podemos até nos afastar, mas ele sempre vai estar nos acompanhando. Em um momento que precisarmos e que clamarmos a Deus, ele vai estar lá, agindo ao nosso favor e nos livrando, nos protegendo, nos trazendo paz, né, trazendo harmonia na nossa casa, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com a nossa família. Então, que possamos ter essa confiança, que em Deus nós já somos mais que vencedores. Amém. Não é que nós seremos, não. Nós já somos mais que vencedores. Nós precisamos somente crer e tomar posse da vitória, dizendo, declarando para as nossas vidas, Deus está comigo. Deus é meu amigo, é meu abrigo, é minha torre forte. Amém. É aquele que, em meio à tempestade, vai estar sempre essa torre de iluminação, com a luz mais forte que existe, iluminando o meu caminho e me dando a proteção e a paz. Eu vou chegar, eu vou conseguir alcançar a graça e a misericórdia de Deus. Amém. Possamos ter esse entendimento. Lembrando que é exatamente isso. Aquilo que vivemos no passado serve como aprendizado, né? E de preparo, de muitas vezes nos prepara para que a gente possa viver o futuro, né? E esse presente que você hoje vive, que nós vivemos hoje, que tem que ser vivido dia após dia, que a gente possa viver sempre na presença de Jesus, na presença de Deus. Que possamos sempre ter um momento de comunhão com Deus, né? Nós temos 24 horas. E muitas das vezes passamos o dia inteiro, nem falamos com Deus, né? Esquecemos dele. Né? Então crie um hábito, né? Assim como Deus colocou no nosso coração esse hábito. A gente às vezes até acorda apressado, e estamos atrasados, vamos tomar um café rápido, correndo, quando a gente vê, eita, esquecemos de fazer nossa devocional. Porque acontece, né? A Ilha já manda uma foto para mim. Vamos em conjunto. A gente já lê, a gente já faz. Então, que a gente possa procurar ter isso. Minha sócia está aí também, a gente vai entrar no trabalho. Tu já leu hoje? Vamos ler em conjunto, vamos ler na loja. É assim. Que é importante. E que a gente possa fazer isso. Porque Deus tem muitas bênçãos para nos dar. Tem sim. Mas Ele só vai nos dar no momento certo. Ele conhece o nosso coração. E Ele não vai nos dar nada que não podemos receber ainda. Porque senão essa bênção, ela vira maldição. Sim. A gente pede muito a Deus, né? A gente pede o tempo todo. E é interessante, porque a gente pede muito, mas a gente esquece do principal. Perguntar se é da vontade dele. Senhor, é da tua vontade? Às vezes é muito interessante, às vezes é até engraçado as minhas orações. Eu digo, Senhor, eu quero muito, 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 mas eu quero muito, 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 muito. Aí eu digo, Paizinho, é da tua vontade. Se não for, eu queria muito, mas se não for teu, eu não quero. Porque dá errado, e dá errado mesmo. Tava balançando aqui, ele tava balançando. Mexeu aqui, balançou aí, acho que vocês... Não é terremoto, minha gente, foi só ele balançando aqui a cabeça. Mas o importante é isso, é deixar, trazer essa palavra, que ela, né? Você vai falar mais alguma coisa? Não, eu queria, antes da gente fazer a oração final, eu queria deixar um louvor para vocês, para todos vocês que entraram, né? Que até teve gente que me perguntou, como é que eu começo minha oração? Eu não consigo orar. Eu já tive nesse momento também de não conseguir orar. Eu já estive de não ter forças para orar, mas o louvor, ele invade o céu, né? Então, a gente louvar também é uma oração. E aí, Deus, muitas das vezes que eu não conseguia orar, Joyce colocou, isso nos ajudamos, amém, é isso mesmo.
E aí, eu queria deixar um louvor para vocês, né? Para você também, Câmara. Agradecer, né? Dizer que estamos juntos, vamos nos unir, né? Em oração. Né? Gostaria de pedir a todos vocês também que orassem muito por nós dois, por esse propósito lindo que é do Senhor. Foi Ele que colocou nos nossos corações e que não é fácil. A gente está aqui com um filho obediente, mas eu queria deixar um louvor que Deus... Antes de a gente começar a live, a gente estava louvando antes, mas Deus colocou esse louvor no meu coração. Não sei se você conhece, amor. Ele fala assim: te louvarei, te bendirei continuamente. Tu conhece ele? Teu é o poder, teu é o domínio, tu é a glória. Gente, esse louvor é lindo. Tu que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra não passará. Grande é o Senhor. Olha que passagem linda quando ela fala assim, ó. Tu que vais diante de mim, endireitando os caminhos tortos. Tu que quebras as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões. O Senhor liberta os corações. Derramada está a sua unção sobre nós. Fluindo está o Espírito Santo em nós. Amém. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Que o Senhor Jesus, Ele acampe com os anjos ao lado de cada um de nós, cada um que está aqui do outro lado, Senhor. Que está precisando, Paizinho, desse socorro, desse amor. Entra, meu Pai, entra com teu perfume suave e vai tirando, Paizinho, todo esse peso, toda essa dor, meu Deus. Senhor, derrama a tua unção. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, na tua presença, Senhor. Vem, Paizinho. Vem, vai curando cada um que necessita de ti essa noite, meu Deus. Paizinho, nós te agradecemos por tanto amor, por tanto cuidado. Senhor, sem a presença do Senhor nas nossas vidas, não somos ninguém, Senhor. Nós não somos, ó Pai. Então, Paizinho, eu te agradeço por mais uma noite em obediência, seguindo o teu propósito. Derrama, Pai, tua unção sobre nós. Nós te entregamos, ó Pai, essa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Também, Joyce, nós amamos você. Amo você também, meu amor. Eu tô com saudade já. 4 dias já é muito tempo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até segunda-feira. Estaremos juntos, todos juntos. Orem por nós. A gente vai orar por cada um de vocês. Que continuemos como instrumentos nas mãos do Pai. Amo vocês e que permaneçam juntos rumo aos céus. Amém, meu irmão. Amém. Te amo muito, 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 meu lindo. Deus te abençoe. Continue orando, né? Orando por esse propósito. Deus está capacitando, né? A cada dia a gente vem amadurecendo na fé. E não é. Você falou, eu falei, e ele falou aqui. Fale, meu amor, fala. Não, eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando. Até dar uma informação, a gente criou o Instagram. Isso é importante, gente. Conectados com Deus Pai. Então a gente ainda não está fazendo a live através do Instagram do Conectados, porque como é um Instagram novo, não está conseguindo abrir a live ao vivo. Eu queria até a ajuda de vocês, porque eu estava lendo no Google e falou que era isso, né, amor? Que a gente não consegue fazer a live porque é um Instagram novo, por
recente, né? Até o aplicativo mesmo, né, não permite, mas a gente está fazendo aqui e jogando para lá. Então, sigam conectados com Deus Pai 17. Sigam e encaminhem para outras pessoas, né? Então, enviem para outras pessoas, porque quanto maior o engajamento das pessoas nesse Instagram Conectados, acho que vai liberar mais rápido para a gente poder começar a fazer as lives através do Instagram Conectados, tá bom? Então, vocês sigam, compartilhem, né? E pode deixar o nome lá no direct, né? Falando de oração, que a gente vai orar por vocês, né? E a gente se encontra na próxima segunda-feira, em nome de Jesus. Se Deus quiser. Então, um beijão para todo mundo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a nossa semana. Amém. Amém.